Boa tarde, pessoal. Queria agradecer a oportunidade de participar desse evento, né, da MI, ao convite do Nelson. E o intuito é um bate-papo aqui com vocês sobre os tributos indiretos e a gente vai fazer uma conexão com a reforma tributária, né, porque originariamente a reforma do consumo ela é pautada nos tributos indiretos e espero que ao final do nosso bate-papo eu possa acrescentar alguns insights para que vocês possam rever dentro da indústria de cada um de vocês, dentro das linhas de negócio, o que pode ser melhorado em termos de processo. Bom, começamos aqui com a agenda proposta, que é o tributos indiretos e a reforma tributária do consumo no cenário industrial, governança tributária, que é necessária por conta da reforma, e desafios e oportunidades, e o cronograma, para que a gente esteja atento aí nos procedimentos requeridos internamente nas organizações. Basicamente, né, a gente começa aqui fazendo uma introdução para aqueles que ainda não estão familiarizados, né, com os tributos indiretos. E por que eu coloquei aqui numa interpretação livre, considerando o tempo de carreira, por que eles são chamados de indiretos? É tudo que é repassado para o consumidor final e que as empresas não pagam com base no seu resultado, ou seja, uma peça de roupa que a gente compra, um veículo, no final do dia, essa carga tributária ela vem embutida no preço praticado e nós, consumidores finais, pagamos, né, por esse tributo. A empresa ela repassa na integralidade ou via cálculos de apuração todos esses valores para os fiscos federais, estaduais e municipal. Então, ele tem complexidades aqui de apuração, tem 3 entes que recebem esses valores, e aqui a gente tem, em âmbito federal, o IPI, o PIS e COFINS, com uma alíquota média ali do IPI de 15% e o PIS e COFINS 9,25%, ICM de 18% a 25% e o ISS de 2% a 5%. Bom, tendo essa introdução no que são os tributos indiretos, ainda pode existir dentro das companhias uma falsa visão de que a reforma ou os tributos indiretos é problema do departamento fiscal. E, na verdade, ele se tornou um problema de governança dentro das corporações e agora misturado com um cenário de reforma tributária e tudo que tem economicamente de perspectiva para o crescimento das organizações no período da reforma e transição e ao longo aí do período subsequente, onde nós teremos o IBS e o CBS. Onde que nasce, então, essa falsa impressão de que é um problema fiscal e a falsa impressão de que a reforma vai nos trazer um único tributo, como a gente vê quando viaja para determinados países e se fala de um IVA, porque a gente já começa aqui com o IVA brasileiro, né? Um IVA dual, novos tributos, enfim. A ideia foi até comentada, né, pelo vice-presidente pela manhã, que é reduzir 5 tributos, que é o IPI, PIS, COFINS e ISS, para um modelo de IVA, onde nós temos créditos e débitos para tributar somente uma etapa da produção, de forma que nós tenhamos muitos créditos, ou seja, uma não cumulatividade plena, ou um cálculo que não seja com gross-up, tributo sobre tributo, e que o ente do destino receba principalmente o que seria a parcela do ICMS hoje, né? Fora isso, foram acrescentados também alguns incrementos aqui na sugerida reforma. A gente tem o cashback, que é a devolução para as pessoas físicas de parte dos valores que ela paga na aquisição de gás, na aquisição de energia e nas compras que vão ocorrer no mercado. A gente tem alíquotas padrões e reduzidas, então não se fala em benefícios fiscais, mas se fala em créditos outorgados ou regimes diferenciados nessa nova reforma. O que, na minha concepção, traz um pouquinho do que nós temos hoje no regime atual para tratar das particularidades de cada segmento, como o setor farmacêutico, medicamentos, a indústria automotiva, combustíveis, enfim. E a gente vai um pouquinho além aqui para um período de transição e já a previsão da mudança na tributação sobre a renda e também na parte de folha de pagamento.
O que foi gerado aqui da sugerida reforma tributária? A contribuição sobre bens e serviços, que vai ser a CBS, ela vai unificar o IPI, o PIS e COFINS. O Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, vai unificar ICMS e ISS. Foi criado um imposto seletivo nos moldes do que a gente tem hoje com o IPI, que é pautado na seletividade e nos itens que causem danos ao meio ambiente ou à saúde. Então, a gente vê que aqui já tem uma introdução ou uma adaptação da legislação atual também voltada para a ESG, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente das indústrias e durante todo o fórum, vários palestrantes vão abordar esse tema também. Alterações nos tributos já existentes, IPI, aliás, IPTU, IPVA, ITCMD e ITBI, que nós não vamos tratar aqui, mas já indica ali cessões, heranças, patrimônio. Então, a reforma ela preserva o que já existia de tributação e ela trata da parte de consumo. Então, o IVA único, fica muito claro aqui nesse quadro que ele não vai acontecer. Voltando, né, àquele quadro inicial, onde aparentemente a reforma é um problema do Departamento Fiscal, eu gostaria de dizer que ela é um desafio e que tem muitas oportunidades e que envolve todo esse grupo. Então, a reforma ela passa por estoque, né, como eu compro, que créditos que eu aproprio, o que eu vou orientar a minha área de compras, eu vou trabalhar para na data corte ali do regime ter um estoque mínimo para que eu não tenha créditos diluídos ao longo do tempo, ou eu vou trabalhar para ter um estoque máximo, porque os meus fornecedores vão renegociar preços e eu tenho condições de armazenar uma quantidade maior de mercadoria. Então, aqui depende muito do fluxo, né, de compra e venda dos seus produtos, se o produto é perecível ou não, as matérias-primas, para que você possa gerir isso da melhor forma. Dentro da logística, será que a planta que hoje está localizada num estado que tem benefícios fiscais, ela continua sendo assertiva no momento em que nós não teremos mais os créditos presumidos estaduais ou investimentos para a implantação de novas fábricas em determinados locais? Será que eu consigo distribuir dentro daquela nova unidade que as vendas sejam direcionadas para as localidades próximas e aí a logística de fato faça sentido? A parte de cadastros, eu tenho uma boa qualidade de dados quando falo de clientes, fornecedores e produtos, que me permita fazer uma migração de sistemas ou otimizar hoje a tomada de crédito ou pagamento de tributos com base nas informações atuais e que vão ser base para a implementação da reforma. Área comercial, qual vai ser o preço praticado? O que eu vou negociar ou não com os meus clientes? Como estão os meus contratos de curto, longo prazo, índices de reajuste? Será que o meu comercial está preparado para a reforma? Departamento jurídico, contratos com entes públicos, certidões. Então, aqui a gente tem todo um aparato de tornar a empresa apta para as negociações e, mais que isso, avaliar os processos em andamento para ver se vale a pena manter esses itens até o momento da reforma, ou se aproveitar de programas atuais, né, de parcelamento para utilizar. Benefícios atuais, né? Compras, já falamos. Produtos, o meu produto está enquadrado do jeito correto? Será que eu erro na alíquota hoje e estou levando risco para o momento do IBS e ICBS? Ou eu posso fazer uma melhoria de interpretação desse item e ter ganhos atuais e ter um melhor enquadramento no futuro. RH, por que o RH veio parar aqui, Kelly? A gente tem mudanças, né, em planos de saúde, na parte de assistência de modo geral, quem tem Gympass, quem oferece algum tipo de benefício que seja serviço para os funcionários, esse preço, ainda que rateado, ele também vai ser impactado. Então, o RH, pensando ali na parte de contratação de serviços, até hospedagem para os executivos, viagens, como que vai ser tratado isso em termos de custo e apropriação de créditos.
Infraestrutura. Estou pensando em comprar ativos, em investir em novas plantas. Será que é o momento? Será que isso requer um estudo específico? Eu vou tomar créditos desse ativo? Eu posso comprar o ativo mais barato? É melhor locar? Tecnologia. Como misturar tudo isso para fazer um cálculo correto no momento futuro? Os meus profissionais de IT estão preparados para a reforma tributária, combinado com o pessoal do tributário? E os aspectos regulatórios, e aí entra um pouquinho de ESG, né? Eu tenho aqui a oportunidade de créditos de carbono, títulos, eu estou dentro do compliance dessa legislação também. Eu preciso de tecnologia para algum controle? Ou eu estou infringindo regras que vão causar penalidades e que eu vou trazer um risco maior para a operação por uma certidão, por uma inspeção que não foi realizada? Então, isso é um pouco de tudo que impacta, né, esses tributos que geram dados incorretos nas obrigações acessórias e que parece, num primeiro momento, que não conecta essa quantidade de departamento ou as cabeças pensantes da companhia para ver a reforma como um todo. Bom, como que a gente gere, então, tudo isso? Há tempo se fala numa boa governança tributária, onde a culpa não é mais do contador, né? Então, ele é um agente facilitador, ele atua dentro de um departamento tributário, que por vezes está misturado com o financeiro e o jurídico. Então, quando a gente fala de gerir tributos, a gente entende aqui que tem duas perspectivas. O contribuinte gerindo os pagamentos que faz ao fisco, e o fisco no intuito de arrecadar, porque ele também funciona como uma empresa. Se tomarmos aqui a definição do CRC, trazendo alguns aspectos que merecem destaque, então a governança tributária ela tem que trazer a liderança, a estratégia e o controle, que visa a melhoria do desempenho organizacional, prevenção e redução de riscos. Então, a gente percebe que isso cabe tanto dentro do mundo privado, como do ente tributante. Tá? E que a liderança tem que ser atuante, as estratégias e o controle para a implementação dos processos. Aqui é um mapa sugerido nosso, né, de como que o fisco poderia ter uma perspectiva de governança pensando na reforma, tributos indiretos e nos tributos que já existem. Porque na minha concepção, por mais que vá mudar, né, a nomenclatura do tributo, a alíquota e, eventualmente, a forma de apurar, a gente já tem hoje carga tributária, a gente já tem que gerir isso da forma adequada e maximizar os processos dentro das companhias. O fisco, da mesma forma. Então, ele precisa de qualidade de dados. Quando a gente fala aqui em ter a parte de paralegal, de ter registros corretos dos contribuintes, tratativas de certidões. Ele precisa gerir as notas e os tributos que são de recolhimento dos contribuintes ou retido pelos tomadores de serviço. Ele precisa aqui também gerir recursos, receitas. Então, ele também tem ali entradas e saídas de recursos, integrar e treinar os seus colaboradores e investir em tecnologia também, simplificando ali obrigações acessórias e controles. Em termos de controle e monitoramento, a gente tem a concessão ou não de regimes especiais, que podem facilitar os procedimentos dos contribuintes ou implicar em redução de carga tributária, fiscalizações em andamento, que o resultado delas vai trazer receita ou não para os cofres públicos, gestão de parcelamentos. Então, o fisco também tem que saber quando um item é de difícil recuperação e ceder de alguma forma para dar os meios que o contribuinte possa, dentro dos limites dele, fazer os pagamentos, aquele que quer ser, de fato, adimplente. E a quantidade de autuações e defesas. E tudo isso vai continuar nesse cenário de transição até a reforma, porque a gente sempre ressalta que temos 5 anos para gerir o passado, os tributos que foram pagos, e a nova carga, o novo regime que vai estar iniciando, né? Então, autuações e defesas, o departamento fiscal e planejamento jurídico ali, ele vai passar por um período de ter praticamente 2 regimes de forma simultânea, gerindo todos esses controles e os resultados. E o fisco da mesma forma, tentando recuperar
via fiscalização e autuação, os tributos dos últimos 5 anos e arrecadar com a nova carga tributária. Para a empresa, na mesma linha, o que a gente tem? A parte paralegal tem que estar ok, porque cada vez mais o que ocorre nas empresas não é só o que está escrito no contrato social, é o que de fato ela faz no dia a dia, e isso pode causar, sim, autuações e multas. A gente tem que ter aqui uma boa tratativa e controle de bens, certidões, operações com partes relacionadas. A gente tem que cuidar bem de cadastros de fornecedores e clientes e produtos, para que os documentos fiscais emitidos tragam as informações corretas, a tributação adequada, e a gente tem aqui o preenchimento das obrigações de forma adequada para o fisco e a tratativa correta de saldos devedores e credores. Girando ainda aqui no nosso contexto, aí sim é possível otimizar e trazer rentabilidade para a empresa, pensando em monetização de créditos e ideias que possam ser geridas via regimes especiais ou melhores procedimentos dentro da companhia, evitando autuações, defesas e gerindo aqui PERDICOMPS, ou seja, eu consigo otimizar num prazo curto todo o crédito que se acumula na minha escrita fiscal. Eu tenho despachos proferidos em benefício da empresa ou que requerem algum esclarecimento e que pode melhorar um processo futuro dos mesmos créditos, né? E o parcelamento, de novo, sendo ponderado ali o risco assumido, o valor e a chance de êxito, também se torna uma boa oportunidade de análise nesse período de transição. Isso aqui todo mundo já faz no dia a dia, né? Tá tudo bonitinho. Então, vamos lá. São dicas, né? Então, e com base em tudo isso e pensando na reforma tributária, né? E num primeiro momento dos tributos indiretos, a reforma do consumo, o que a gente vê aqui como desafios e oportunidades? O fórum é da indústria, mas abrindo um pouquinho o olhar, né? A indústria, ela é contratante de todos os segmentos. Ela adquire da empresa que revende um item, da revenda que importa, da empresa que importa, do prestador de serviço, do Simples, do MEI, do pessoal de limpeza, dos serviços assim do dia a dia, dos serviços de manutenção, tecnologia. Então, aqui é uma visão de risco e desafio da indústria como um contexto de setor, mas que, na verdade, envolve todos os outros contribuintes que fazem parte da cadeia. Até, como a gente disse, o plano médico, a academia do funcionário, é um impacto aqui no custo da empresa. Olhando um pouquinho para o fórum aqui e até as outras palestras, a gente viu falar bastante sobre a indústria 4.0, né? E aí eu lembrei um pouquinho quando eu estudei administração há alguns anos atrás e falei, o que é a indústria 4.0? O que o pessoal vai trazer para a gente? Pesquisei um pouquinho sobre isso, tentei resumir também em um parágrafo, né? A indústria 4.0, e é o que a gente vive um pouco hoje, ela quer melhorar processos e tecnologias avançadas, né, com o uso de tecnologia avançada, para que se aumente a eficiência e a produtividade das empresas. Então, isso, na minha concepção, até pelo que a gente vê na consultoria, ainda é um desafio de todas as empresas atualmente, e a gestão dos processos e das pessoas também implica naquele círculo que a gente colocou. Vai gerar erro no sistema, erro decorrente de interpretação, alíquotas incorretas, ou então procedimentos que sequer o indivíduo sabe que tem que adotar, ou que não foi definido pela gestão. Aí, de novo, não estou falando de reforma, isso já acontece hoje, e vai acontecer errado lá na frente de novo. Quando a gente vai para a chamada indústria 5.0, e aqui a gente pôs até uma imagem sugerida, é como é que a gente conecta máquinas e pessoas nesse sentido amplo da melhor tecnologia, né? A gente tem alguns colegas aqui falando de internet das coisas, e a gente ainda usa o Excel, e tem o ChatGPT, e tem mais um monte de ferramentas tecnológicas no nosso dia a dia. Na nossa concepção, a não interpretação de forma adequada com uma ferramenta revolucionária não vai surtir o efeito desejado. Então, a gente precisa, sim, de aprimorar aqui sistemas, indivíduo e processos para que todo o resultado final seja bom para todo mundo.
Aí o segundo item aqui é a indústria 5.0. E aí também uma nova conexão com o fórum. Ela une o processo, a tecnologia avançada, mas ela também prevê a colaboração dos humanos, ou interpessoal, sistemas de produção conectados ainda com a parte de robô, máquinas inteligentes, mas mais que isso, um foco em sustentabilidade, qualidade de vida e inclusão. Então, a gente tem hoje os programas, né, de profissionais deficientes, grupo de lideranças femininas, a gente tem aí todo um segundo fórum da indústria preocupada aí com a gestão de pessoas e com a inclusão delas, a qualidade de vida cada vez mais sendo requerida pelos profissionais. Então, você quer ter sucesso profissional e também quer ter uma vida saudável em família, na sociedade, enfim, e a sustentabilidade. Então, o que a gente via num primeiro momento ali como um tratamento de efluentes, aonde sai o resíduo da indústria, hoje está muito conectado com esse tema, né? Então, ok, ele sai aqui do final do processo produtivo, mas ele vai para onde? Qual é a multa que eu posso receber se eu não der uma tratativa adequada para isso? A gente vê como cliente, por exemplo, outro dia eu fui no Boticário. Eu tenho um programa que recebe as embalagens, que é o que a gente falava antigamente de logística reversa, né? Então, eles incentivam hoje pagando para que você leve as embalagens de qualquer marca, para que seja coletado de forma adequada, lojas de celulares, pilhas. Então, a gente vê, sim, ainda que numa pequena quantidade, uma preocupação da responsabilidade que as empresas têm em termos do dano que é causado ao planeta. E a gente vê a reforma se aproveitar disso para criar um imposto que vai tributar itens que possam causar danos ao meio ambiente e também à saúde. Óbvio que com o intuito ali arrecadatório, que a gente fala um suco com açúcar vai causar dano à saúde. Então, se a gente extrapolar esses conceitos, a gente pode tributar muita coisa pelo IS, né? Mas aqui eu acho que é mais para que a gente tenha consciência da conexão que é necessária para a gente atuar como profissional hoje, independente da reforma tributária e do que está por vir, mas o que a indústria 4.0 e a 5.0 está caminhando, e a gente não pode fechar os nossos olhos para isso, né? Então, aqui, voltando um pouquinho para o nosso quadro, né, de desafios e oportunidades, eu deixei alguns itens e ênfase, porque, olhando um contexto geral e pensando em alguns itens da reforma, né, quando a gente fala o split payment, que está todo mundo discutindo, se ele entrar em vigor, que é um sistema que vai ser gerido pelos bancos, controlado junto com as empresas e o fisco, para que se tenha um pagamento antecipado, no momento de pagar a nota, a gente já vai ter o recolhimento dos impostos. A gente parou para pensar que isso é um impacto direto no fluxo das empresas? Que ela vai, independente da vontade dela ou não, recolher o imposto naquele exato momento? Será que o financiamento bancário vai ficar mais caro? Porque ele vai ter que arcar com o custo de implementação dessa modalidade de recolhimento? E, recentemente, participei também de um fórum que trouxeram uma visão interessante. Eu estou atribuindo para um banco a responsabilidade legal de recolher um tributo que é meu? Então, esses itens, eles estão transitando no mercado, eles vão gerar impacto, além do que a gente vê ali do imposto indireto na nota, e que a gente não está comentando de uma forma mais aprofundada, né? Os aspectos regulatórios, as normas não saíram ainda, né? Então, a gente vai ter problemas de implementação, como estão as empresas de sistema hoje, para tratar disso, sendo que a gente não tem alíquota, não tem a regra, e a alíquota pode ser maior se o split não entrar em vigor. Finanças, então aqui, finanças e produtos, qual é a conexão que a gente alerta? A parte dos estoques que eu comentei aqui, então, pouco eu vi discussões sobre estoque, né? A gente está fazendo uma boa gestão do estoque desses créditos de início de regime que vai ser diluído ali em 12 meses. Então, acho que tem que ser uma preocupação das empresas. Os saldos credores, sim, né? Quem mantém hoje saldo credor, a gente sempre incentivou para que os exercícios de monetização sejam feitos de forma rápida, porque também tem um impacto de utilização em longo prazo.
E a parte de finanças nesse sentido. Contratações eventualmente mais caras, a não cumulatividade plena pelo texto atual não se mostra que vai funcionar 100%, então eu posso ter mais ou menos crédito, dependendo da minha aquisição, mas certamente se o split tiver em vigor, eu vou antecipar pagamentos, né? E alguns textos, alguns artigos, eles tratam inclusive da vinculação do crédito ao pagamento pelo fornecedor. Então, isso também é um movimento para que você compre das empresas que são de fato adimplentes, que são empresas responsáveis, e na contramão é um impeditivo, quer dizer, às vezes você tem um bom fornecedor atual que tem algum problema ali de fluxo de caixa, não recolhe o imposto, mas te entrega um produto de qualidade, e você vai ficar impedido de tomar esse crédito, levando ali numa interpretação mais dura do texto da reforma. O que gera também essa consciência aí de você ter um ambiente de negócios mais transparente e mais organizado e discutido. Então, acho que dentro do que a gente propõe aqui no fórum, em falar ali de sustentabilidade de pessoas e a indústria 4.0 ou 5.0, a reforma vai muito além do que a gente vê no jornal de somente aumentar a carga tributária. Ela mexe, na minha opinião, com todo um sistema financeiro e econômico nesse sentido. Fora os serviços, que também ficando mais caro, talvez a população não se atentou, né? É a minha dermatologista, é o meu médico, é o meu dentista, é a minha academia, é a qualidade de vida da indústria 5.0 que vai ficar mais cara no nosso bolso, no final do dia. Porque a reforma do consumo continua tratando dos tributos que o contribuinte paga no final da conta do mês. Desafios e oportunidades. Então, a gente vê aqui como desafio aí para o período de transição, e já hoje, para quem não está com os dados bem geridos, parâmetros sólidos que a gente tem que ter de informação dentro das empresas, a criação de comitês internos onde possa se discutir e nivelar o conhecimento das equipes. Então, desde quem recebe o documento fiscal na portaria, quem controla o estoque, tem que saber um pouquinho da reforma tributária e de como ele pode contribuir. Estudo de incremento de equipe. A gente tem clientes reportando que decidiram ter uma área de tecnologia dedicada junto à área tributária, porque sabe que durante um período vai ter 2 sistemas rodando, mais 2 tributos adicionais e declarações para entregar para o fisco distintas. Simulações de cenários. Então, existem empresas simulando, ainda que com as informações atuais, pendentes aí de alguns detalhes, já se consegue fazer simulações não tão assertivas. A gente fala qualquer número hoje, ele não é certo, mas ele também não é totalmente errado, que prepare a gente para o futuro, principalmente para as indústrias que são incentivadas com regimes especiais ou benefícios fiscais. Então, aqui vai desde frota, né, se eu vou comprar ativo, vai mudar. Se eu vou trocar sistema, vai mudar. Se eu preciso contratar pessoas, e essas pessoas existem, porque a gente está em busca de profissionais capacitados, e as empresas de TI também, para a implantação das regras, e quem está produzindo aqui os regimes e negociando também. Então, a gente vê como uma oportunidade para os profissionais da área tributária, mas que também pode ser uma escassez em algumas empresas. Os impactos no fluxo de caixa, com tributação antecipada, como a gente disse, limitação na tomada de créditos, incremento de carga, perda de regimes especiais e a gestão de estoque. Como eu disse, é um tema que eu não vi tantos comentários, mas que dependendo o fluxo de negociação das empresas, a gente, de fato, vai ter algum impacto em utilizar em 12 meses um crédito do estoque constante naquela data. Como nem tudo são desafios, né, porque na minha concepção isso aqui já existe hoje, quando a gente quer melhorar os processos internos, a gente tem aqui também as oportunidades. Então, as discussões atuais e todo o fórum que a gente participa já mostra que as equipes elas estão mais unidas, têm mais sinergia na discussão do tema. O pessoal está preocupado com a qualidade de dados e isso implica em sanear cadastro, se não na totalidade, pelo menos nos novos inputs, né, que são dados na operação. Cliente gerindo muito bem os créditos tributários, então a gente vê regimes especiais ou solicitações para o fisco de forma que a análise possa ocorrer o mais rápido possível.
Discussões tributárias. Então, aqui na área da BDO, a gente tem um item que se trata como tax controversy, ou seja, eu estou avaliando bem os meus processos, essa discussão vale a pena atualmente, ou o fisco me permite fazer uma transação tributária, um parcelamento e tirar isso da frente, já que eu vou ter outros tributos, ou ainda, eu consigo incrementar a minha defesa com novas provas que permitam para o juiz uma avaliação mais detalhada e um resultado benéfico sobre as minhas discussões? Revisitar contratos. As cláusulas que eu tenho atualmente me permitem negociação. É claro quais são os tributos que fazem parte do meu preço de compra e de venda, e isso vai impactar diretamente na negociação da reforma com os clientes e fornecedores. Simulações de cenários, então, via consultoria ou internamente as empresas têm trabalhado nisso. E se eu vou precisar de autorização, budget ou operação junto ao RH para contratação de equipes, principalmente tributária e tecnologia, e a parte de infraestrutura de sistemas. E aqui deixamos o cronograma, só para a gente ter certeza que ele é desafiador, né? Então, em 26, a projeção é que a gente já pague aí 1% de novos tributos, que seria a CBS e o IBS. O Senado vai dar uma alíquota de referência, então hoje fala-se muito ali próximo de 29% a 30%, já se falou em 27,5%. O IPI, que meio que se junta ali na carga, ele continua vigente com redução na maioria dos itens para alíquota zero. A partir de 33, a gente tem aqui a extinção do IPI, ICMS e ISS, e para 26 também está prevista a nota fiscal de serviços federal, né, um layout federal. Já temos algumas notas técnicas da alteração do XML também. Fechamos por aqui. Queria agradecer, né, aqui terminando com o cronograma, e dizer que na nossa concepção a reforma ela traz aí bastante oportunidade para as empresas, bastante desafio também para rever os processos e integrar as áreas. Eu acho que é o mais produtivo de todos eles, é a gente finalmente reconhecer que não é só do contador o problema, não é só da área fiscal, e que a gente precisa de tecnologia, processos bem definidos e pessoas engajadas para que tudo isso funcione. E como os nossos colegas comentaram aqui anteriormente, né, acho que no futuro, tudo isso bem gerido, provavelmente a gente possa sim chegar num cenário onde o país evolua como um todo, tenha melhores controles e principalmente se mostre como um ambiente bom para investimentos do exterior e um local de credibilidade. Acho que é isso. Queria agradecer a atenção de todos e a participação no evento.